Seja bem-vindo à aula do módulo 10 do curso Professor 5.0, liderando a educação na era digital. A era digital trouxe novos desafios e oportunidades para a educação e os professores precisam se atualizar e desenvolver competências que os preparem para lidar com as novas demandas e possibilidades da sociedade contemporânea que é permeada pelas novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Nessa aula nós vamos conhecer pelo menos 3 competências essenciais para o professor 5.0, que são o letramento digital, pensamento crítico e criatividade e, em terceiro lugar, a resolução de problemas. Nós vamos também entender o que são essas competências, por que elas são importantes e como elas podem ser aplicadas nas práticas pedagógicas com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. E ao final dessa aula você vai ser capaz de reconhecer a importância das competências do professor 5.0 na era digital. Você também vai identificar as habilidades relacionadas a cada uma delas e aplicá-las em suas atividades docentes. A era digital é marcada pela presença constante da tecnologia digital em diversas esferas da vida. Isso exige que as pessoas desenvolvam a competência do letramento digital, que consiste em usar a tecnologia de forma eficiente e consciente, dominando sistemas de gestão, análise de dados, automação de processos e programação. O letramento digital ele não se limita ao manuseio de ferramentas tecnológicas. Ele também implica em compreender e produzir habilidades de leitura e escrita no contexto tecnológico. Isso significa que uma pessoa letrada digitalmente é capaz de acessar, interagir e entender a leitura em diferentes tipos de plataformas e aplicativos. Além disso, o letramento digital ele estimula a autonomia no aprendizado e na busca do conhecimento. Ele permite que os indivíduos sejam ativos em seu próprio processo de aprendizado, utilizando a tecnologia para acessar informações, resolver problemas e comunicar ideias. E nesse aspecto, o letramento digital também envolve o desenvolvimento de habilidades de análise de dados, automação de processos, programação. E essas habilidades são cada vez mais valorizadas no atual mercado de trabalho, são fundamentais para a participação efetiva na sociedade digital. Portanto, o letramento digital é uma competência essencial para a vida no século XXI. E ele permite que os indivíduos naveguem com confiança no mundo digital. Eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela tecnologia e participem de forma significativa na sociedade digital. O letramento digital é uma competência que abrange diversas habilidades que estão relacionadas ao uso da tecnologia. Entre elas estão, primeiro, a navegação na internet, que está relacionada com a habilidade de buscar, acessar, avaliar informações online, usando motores de busca e navegando por sites de forma eficiente e crítica. Outra habilidade é o uso de redes sociais. E isso aí tem relação com a questão de comunicar-se e comportar-se de forma ética e responsável nas plataformas de redes sociais, protegendo a privacidade e a segurança online. Outra questão importante aqui tem relação com a produção de conteúdo digital, que diz respeito à habilidade de criar, compartilhar conteúdo em diferentes formatos digitais, como texto, imagem, áudio e vídeo, usando ferramentas digitais para colaborar com outras pessoas. Comportamento responsável no mundo digital também é algo também imprescindível. E ele diz respeito à habilidade de compreender os direitos e deveres associados ao uso da tecnologia, respeitando os direitos autorais e agindo sempre de forma ética e responsável no ambiente online. A análise de dados e programação, que tem a relação de coletar, analisar, interpretar dados, usando sistemas de gestão, sistemas de automação de processos e programação para criar e personalizar ferramentas e aplicativos
digitais. Bem, pessoal, o pensamento crítico ele é uma habilidade cognitiva essencial que envolve a análise de argumentos, a identificação de preconceitos, o reconhecimento da validade das fontes de informação e a formação de opiniões fundamentadas em evidências. E ele desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes, apoiando a tomada de decisões equilibradas e assertivas. O pensamento crítico é um processo, vamos dizer assim, racional e consciente que combina habilidades cognitivas e atitudes. Ele requer a combinação de conhecimento adquirido com ações baseadas na reflexão. Possui dois elementos principais, que são as competências cognitivas, que permitem avaliar e julgar assuntos, fatos, experiências ou conteúdos, e o espírito crítico, que está relacionado a inclinações e comportamentos que levam alguém a desenvolver ideias e agir com base em fundamentos bem estabelecidos. E nesse sentido, o pensamento crítico ele é relevante em todas as áreas e pode ser aplicado em uma variedade de circunstâncias. Não se restringe a um único assunto, mas envolve a análise de informações, dados, estatísticas e outros detalhes para identificar soluções que sejam satisfatórias. E nesse sentido, o pensamento crítico ele auxilia na distinção entre argumentos fracos e fortes, na separação de informações valiosas daquelas que são dispensáveis, na desconstrução de preconceitos, na formulação de conclusões fundamentadas, na geração de alternativas, na melhoria da comunicação e, em resumo, na capacidade de controlar o nosso próprio pensamento e agir de acordo com isso. O pensamento crítico ele é uma habilidade essencial para questionar a replicação de discursos e conhecimentos com uma abordagem analítica, evitando a propagação de informações falsas ou infundadas. E a gente sabe que em um mundo cada vez mais complexo, interconectado e globalizado, e com fácil acesso à disseminação de teorias, opiniões e fatos, a competência do pensamento crítico, nesse contexto, torna-se ainda mais importante. Portanto, pensamento crítico é uma habilidade fundamental na era digital, permitindo que os indivíduos analisem informações de maneira objetiva e formem opiniões embasadas em evidências, contribuindo dessa forma para tomadas de decisões que sejam equilibradas e assertivas. Pensamento crítico é uma habilidade que abrange uma série de competências que permitem aos indivíduos analisar informações de maneira objetiva e formar opiniões embasadas em evidências. E vamos explorar algumas dessas habilidades com mais detalhes. Por exemplo, a habilidade de identificar fontes confiáveis, ela é fundamental no processo do pensamento crítico, porque isso envolve avaliar a credibilidade das fontes de informação, sejam elas provenientes de instituições acadêmicas, organizações governamentais, especialistas renomados ou veículos de imprensa reconhecidos. Além disso, é importante considerar múltiplas fontes confiáveis sobre um determinado tópico para obter uma visão mais ampla e equilibrada. A verificação de fatos é outra habilidade essencial no pensamento crítico, e isso implica na capacidade de distinguir fatos de opiniões e não aceitar informações de forma imediata. E nesse sentido é necessário avaliar as fontes e corroborar as informações em diferentes fontes respeitáveis para obter uma compreensão mais completa de um determinado assunto. Fazer perguntas também é uma parte crucial do pensamento crítico. Isso envolve capacidade de questionar, refletir e discernir a qualidade e a confiabilidade das informações. O pensamento crítico surge ao formular as perguntas adequadas para alcançar a melhor conclusão possível. Temos também o pensamento independente. O pensamento independente é
uma habilidade-chave do pensamento crítico. Isso implica a capacidade de pensar de maneira autônoma, sem depender excessivamente das opiniões ou ideias de outras pessoas. O pensamento independente, ele permite que os indivíduos formem suas próprias opiniões e tomem decisões com base em sua própria análise e julgamento. A tomada de decisões informadas é uma habilidade essencial no pensamento crítico. Isso envolve a capacidade de analisar informações, dados, estatísticas e outros detalhes para identificar uma solução que seja apropriada para uma determinada situação. E nesse sentido, a tomada de decisões informadas é importante em praticamente qualquer setor e pode ser aplicado a uma ampla variedade de posições. Bem, pessoal, aqui na seção 3, a gente vai tratar da questão da criatividade e resolução de problemas. Vamos começar definindo. E a criatividade e resolução de problemas são habilidades essenciais que envolvem a capacidade de gerar novas ideias e soluções para desafios. E essas habilidades são especialmente importantes na era digital, onde a capacidade de inovar e adaptar-se a novos contextos de forma flexível é algo essencial. Nesse sentido, criatividade é a habilidade de criar, aprimorar e comunicar ideias que são novas e úteis. Ela envolve a capacidade de perceber o mundo de formas diferentes, de descobrir relações ocultas entre coisas que parecem não ter relação e de gerar soluções para problemas de forma inovadora. Então, nesse sentido, a criatividade é uma habilidade fundamental na era digital, porque a rápida transformação da tecnologia e a crescente complexidade dos problemas que enfrentamos exigem soluções que sejam inovadoras. Além disso, a criatividade é uma habilidade muito valorizada em muitos campos, por exemplo, na área da arte, da ciência, negócios e tecnologia. A resolução de problemas também é a habilidade que está relacionada à ação de, vamos dizer assim, de identificar, analisar e solucionar problemas de forma eficiente. Isso envolve capacidade de compreender a natureza de um problema, de elaborar estratégias para solucioná-lo, de organizar informações, de tomar decisões e implementar soluções. Então, a resolução de problemas é uma competência crucial na era digital, uma vez que muitos desafios enfrentados no mundo de hoje são complexos e multifacetados. E a habilidade de solucionar problemas de maneira eficaz é fundamental para sucesso em diversos campos, na área científica, tecnológica, engenharia, na matemática, nos negócios e, no nosso contexto aqui, na educação. Na era digital, pessoal, a criatividade e a capacidade de resolver problemas tornaram-se competências cada vez mais valorizadas, até porque a acelerada evolução tecnológica e a crescente complexidade dos desafios que enfrentamos demandam a habilidade de pensar de forma inovadora e criar a solução de problemas de maneira que seja eficiente. E a criatividade nos possibilita gerar novas ideias e estratégias para enfrentar os desafios que surgem, enquanto a resolução de problemas nos permite colocar essas ideias e estratégias em prática de maneira efetiva. E juntas, essas duas coisas nos permitem inovar e nos adaptar a novos contextos de maneira flexível e eficiente. Bem, nesse módulo nós exploramos as habilidades do educador 5.0 na era digital da educação, discutimos o conceito de letramento digital, pensamento crítico e criatividade e a relevância dessas competências para o crescimento profissional e pessoal dos professores. Além disso, nós abordamos algumas estratégias para aprimorar essas habilidades na prática por meio de uso de recursos e ferramentas digitais e esperamos que você tenha encontrado valor no conteúdo aqui exposto e compartilhado e que possa incorporá-lo em seu trabalho como educador. Pedimos a vocês que assistam todas as videoaulas e acessem links que estão sendo sugeridos para o seu aprofundamento, que leiam a apostila e desejamos a todos bons estudos
e até a próxima aula, pessoal.